Olá pessoal, seja bem-vindo. Esse é o nosso segundo vídeo criando o aplicativo com o Android Studio. E esse vídeo essa primeira série é bem para iniciante, para quem ainda não conhece o Android Studio. Então, se você já conhece alguma coisa, tenha um pouco de paciência, que nós já vamos chegar lá nas áreas mais complexas, nos códigos mais complexos. Mas por enquanto vamos estar passo a passo aqui no início. Então no vídeo anterior nós baixamos o Android Studio, nós vimos aqui como funciona o Android Studio e agora nós vamos estar mostrando como a gente vai conectar o nosso celular ao, ao nosso Android Studio aqui para a gente poder estar emulando. Então a gente viu aqui que a gente tem na nossa API aqui, quer dizer, nós temos o nosso, aqui eu tenho alguns emuladores do Android Studio mesmo que eu criei, mas no seu provavelmente não vai ter nenhum. Primeiro eu vou mostrar como você cria um emulador desse. Então aqui em cima nós temos alguns comandos aqui. Aqui é o app, que é o app que nós estamos editando. Aqui é o nosso emulador, ou seja, você pode usar um emulador, o celular, um tablet aqui, para você estar emulando o seu aplicativo, para você poder estar verificando se está funcionando tudo certinho, ok? Então aqui você pode ou criar um emulador, ou você pode parear pelo Wi-Fi, se você tiver o seu celular um Android 11 ou posterior, e você pode também estar usando USB. Então como é que eu faço para criar um emulador do Android? Aqui na setinha você tem esse device aqui, ó, é onde você cria. Aqui também você tem um botãozinho aqui que é o mesmo componente. Você clicando nele, aqui já apareceu todos os meus emuladores que eu já criei, mas você pode estar criando aqui um novo device. Então você clica em criar. Aqui está as opções, você pode criar para telefone, tablet, OS. Aqui nós vamos criar para telefone mesmo. E aqui nós temos aqui, ó, o tipo do aparelho, Pixel XL, Pixel 6 Pro. Aqui o tamanho, 6.0, 5.5. Aqui a resolução e aqui a densidade, ok? Então você escolhe aqui o que você quer. Por exemplo, Pixel 6, deu Next. Aqui você vai escolher a versão do Android que você quer usar. API 33, 32, 31, 30. Escolhe, dá um Next. Aí aqui você vai ver se está tudo certo. Você pode escolher aqui, ó, o retrato, paisagem. Então você escolhe e dá um Finish. Ele vai te pedir talvez para baixar alguma coisa, algum componente, você baixa. Só que aqui eu não vou fazer isso porque eu já tenho aqui. E como você faz para conectar o seu celular? Então o celular normalmente você vai precisar ativar primeiramente o modo de desenvolvedor. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o seu celular, vai lá em configurações sobre o aparelho, você vai procurar o número da população ou número sério, alguma coisa lá, e você vai tocar 7 vezes até ele ativar o modo de depuração, o modo de desenvolvedor. Você pode estar pesquisando no YouTube, no Google, como você pode ativar o modo desenvolvedor, ok? Então aqui eu já espelhei meu celular aqui, eu já desenvolvi, já ativei o modo de desenvolvedor. Então no seu caso aí ele vai aparecer essa opção aqui, que normalmente ela não tem. Primeiro você vai clicar em sobre o telefone, lá, número de compilação, clicar 7 vezes, aí até aparecer essa outra opção aqui. Depois que aparecer, você vem e clica nela. Aí aqui tem várias opções, você vai descer. Aí aqui tem, ó, depuração USB. Se você ativar ela, você pode clicar o cabo USB no computador e o seu celular já vai aparecer aqui, ó. Espera um pouco até ele aparecer. E quando você clicar aqui nessa setinha, nesse play aqui, run, ele vai emular o que tiver aqui, ele vai emular no seu celular. Claro, se os códigos estiverem tudo certo, né?
Se tiver algum erro, ele vai apresentar o erro aqui. Então, voltando aqui no celular, aqui também tem a depuração Wi-Fi, ó, aqui um pouquinho mais embaixo aqui, ó, depuração Wi-Fi. Eu vou ativar ela aqui para você ver, ó, ativei. Aqui agora você clica na setinha e aqui ele tem aqui, ó, o Wi-Fi para você parear. Você clica nele, aqui ele vai aparecer o QR Code. O que você vai fazer? Você vai voltar lá no seu celular, você vai clicar aqui em cima, depuração, você clica bem aqui em cima, aí ele vai vir para essa página. Você vai clicar aqui nesse QR Code e vai escanear, ok? Aí você escaneando esse QR Code, ele vai dar um OK e ele vai aparecer aqui, ó. Seu celular vai aparecer aqui. Você espera um pouco. Quando ele aparecer aqui, você pode dar o play aqui, como eu vou fazer aqui. E aqui ele já vai aparecer o seu aplicativo. Então na primeira vez, ó, ele vai aparecer aqui no seu celular, ok? Só que a primeira vez ele vai rodar aqui, ó. Tá vendo que aqui ele está carregando, ele vai demorar bastante. A primeira vez normalmente demora bastante mesmo. Nas subsequentes já vai bem mais rápido. Então você clicou aqui a primeira vez, fica tranquilo, pode esperar que vai demorar mesmo até ele instalar aqui no seu celular, porque ele vai instalar aqui o APK no seu celular. E a primeira vez é bem demorado mesmo. Então aqui ele vai aparecer aqui, ó. Quando aparecer instalar aqui, que ele já está instalando no seu celular. Então ele instalou aqui, ó. Veja que ele apareceu já igual tá lá, Olá Mundo. Vamos voltar para cá. Agora vamos entender um pouco isso aqui. Aqui nós temos o nosso componente e aqui embaixo nós temos aqui a nossa estrutura, ok? Esse componente tree aqui. Então aqui nós temos um layout, que é esse constraint layout aqui, e nós temos um text view. Aqui nós temos atributo. Quando eu clico no text view, ele vai aparecer os atributos aqui, ó, Olá Mundo. A cor, eu já mudei a cor lá, a cor normalmente vem preta. Você desce lá embaixo, veja quantos atributos tem. Aqui nós temos o texto color, ele normalmente ele vem preto, ok? Mas vai mudar aqui para preto, já mudou. Então você pode estar mudando aqui, ó, vou mudar para azul novamente. Vamos descer aqui que ele saiu, seleciona de novo, desce até o texto color, e aqui você clicando aqui, você pode botar a cor que você quiser aqui, ó. Botar esse rosa aqui, ó, meio vermelho aqui. Então, quando você seleciona aqui, ó, o layout, ele vai dar todas as opções de layout, ok? Então aqui você tem, ó, você tem aqui esse layout aqui, ó, width rate, que você pode é altura e largura. Aqui ele estava preencher. Você pode estar mudando aqui, mas eu não vou mudar aqui agora. Quando você seleciona o text view, você vai entender como funciona esse layout aqui. Então se você clicar aqui, ó, no layout, ele vai mostrar que ele não está conectado em nada. Como ele não está conectado em nada, ele está solto. Se a gente olhar aqui no nosso celular, ele está lá em cima. Normalmente ele já vem preso aqui no meio. Então o padrão dele no seu celular, ele já veio preso. Vou clicar aqui nesses maisinho, ele já vai, ó, automaticamente se prendendo aqui no zero. Por quê? O constraint layout, ele joga os seus componentes, você vai ter que ir ligando ele aonde você quer que ele fique. Então eu liguei em cima, na base, na direita e na esquerda. Então ele se centralizou aqui, ficou bem no meio. Vamos rodar aqui de novo para atualizar. Ó, agora ele vai, quando ele atualizar, ele vai vir aqui para o meio, porque ele aqui, ó, veja que ele se centralizou aqui porque eu conectei aqui ele nas laterais, na base e no topo. Então aqui ele está rodando. Você sempre fica de olho aqui nessa barrinha aqui no canto aqui, tá instalando. Ele vai fechar o aplicativo e vai abrir de novo, ok? Agora ele já mudou a cor, já colocou aqui no centro, ok? Aqui também, ó, quando você seleciona no layout aqui,
você pode mudar aqui também, ó. O valor aqui, ó, tá 154. Se você mudar, ele vai mexer aqui, ok? Então agora, como que eu faço para adicionar um botão aqui? E com esse botão eu mudar o texto aqui. Primeiramente a gente vai ver aqui os componentes, ó. Esse comum aqui é os componentes mais usados: text view, botão, image view. Então aqui você tem o texto, que tem vários textos, tipos de texto, botão, vários tipos de botão. Então layout, ó, vários tipos de layout. O que nós mais usamos lá é esse linear layout aqui, que seria a organização horizontal e a organização vertical lá no codo lá. Então aqui nós estamos com constraint layout, que é um layout diferente que não usamos lá. Então se eu colocar um botão aqui, ó, voltei para o comum, vou pegar um botão e vou jogar aqui. Então eu posso tanto jogar aqui, como eu posso jogar embaixo do componente que eu quero. Então eu joguei aqui embaixo do text view, ele vai aparecer. Só que aqui ele já aparece desorganizado, porque ele não está ligado a nada. Se eu olhar aqui no layout, ó, selecionar ele aqui, ó, e olhar aqui no layout, ele não está ligado, ó. Então se eu mexer ele aqui, ó, ele vai ficar, porém quando eu rodar, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai vir pra cá porque ele não está ligado ainda. Deixa ele rodar aqui. Então ele está instalando. Pronto, instalou, ó. Veja que ele apareceu aqui em cima. Aqui ele está embaixo, mas no aplicativo ele apareceu lá em cima. Por quê? Porque ele está solto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar ele. Já aparece aqui essas bolinhas dizendo que eu tenho que ligar ele. Então eu vou ligar ele aqui no text view. Veja que ele já andou, ó. Ele vai se mover, ó, já colou aqui no text view. Vou colar ele aqui na direita, ele vai andar para a direita. E agora eu vou colar ele na esquerda do constraint layout. Agora ele centralizou, porque eu colei ele tanto na esquerda quanto na direita. Vou colar ele na base. Olha o que vai acontecer. Ele centralizou aqui, ó, entre a base e o text view. Então aqui eu consigo controlar ele. Eu posso mexer ele, ó. Agora ele vai ficar. Onde eu colocar ele vai ficar, certo? Onde eu colocar ele vai ficar. Se eu rodar ele agora, deixa eu mostrar aqui meu celular. Tá instalando. Pronto, ó, ele ficou exatamente onde eu coloquei aqui. Então vamos centralizar ele aqui. Tentar centralizar ele aqui, mais ou menos. Vamos deixar ele nessa posição aqui, ok? Então uma informação importante que eu vou dar a vocês aqui: se você mexer em alguma coisa aqui e isso aqui sumir, é que alguma coisa ficou errada. Você dá um Ctrl Z, não mexe mais nada, só dá um Ctrl Z e espera voltar. Aí você faz de novo, tentando fazer o certo, ok? Lembre-se que sempre você pode dar um Ctrl Z para voltar ao estado anterior. Então como é que eu faço para eu clicar nesse botão e mudar esse texto? Para isso eu vou ter que mexer no código, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou dar uma atualizada aqui no aplicativo. Veja que ele estava assim, agora ele vai atualizar para ficar igual tá aqui. Está instalando.
Tá vendo que agora ele ficou igual aqui, ok? Então agora, quando eu clico nesse botão, veja que ele já tem o clique, mas ele não faz nada. Eu quero, quando eu clicar aqui, mudar esse texto aqui. Então eu tenho que vir aqui no código. Aonde que eu mexo? É aqui no código, ok? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar esse botão, porque eu poderia ter 10 botões aqui, 10 caixas de texto. Então como é que eu vou identificar que eu estou clicando exatamente nesse botão? Então a primeira coisa, eu tenho que instanciar o botão. Então você escreve privado, esse private, porque tem que ser privado, certo? Para que ele não seja achado por outras classes. Então você pode botar aqui privado. Então esse private button, perdoem meu inglês que não é nada bom. Esse button aqui, ó, é a classe de botões, ok? Então como eu criei aqui um botão, eu tenho que dar um nome para ele. Então eu vou botar aqui o botão. Posso dar o nome que eu quiser. Ok. Vai ser o nome do meu botão, certo? E aqui ele tem um id, esse botão tem um id. Qual é o id dele? Ele tá aqui, ó. Button. Na verdade ele tá aqui, ó. Button 2, ó. Button 2. Id, button 2. Eu posso mudar esse id. Qual o nome que eu vou botar aqui, ó? Button, bt. Ok. Ó. Ok. Ele vai perguntar se eu realmente quero mudar. E aqui como é que eu mudo o texto aqui, ó? Eu seleciono o botão. Agora eu quero mudar o texto aqui. Aí eu venho aqui nos atributos. Então aqui, ó, tem vários atributos aqui, ó. Largura, altura. Aqui é constraint aqui, ó, que a gente ligou aqui. E aqui é o id, ó. E aqui é o texto. Então aqui são os atributos mais comuns que já aparece aqui. Então você clica aqui e são os atributos que já estão declarados. Quando você declarar outros, vai aparecer aqui também. Eu vou botar só OK. Agora mudou o nome, ó, OK, certo? Então você já aprendeu como você muda o nome do botão. Então agora nós vamos ligar esse botão aqui àquele botão lá. Como é que eu faço isso? Como eu já criei aqui na classe, então eu já tenho aqui um escopo do botão. Esse botão OK, ele já está visível para toda a minha classe. Então eu vou vir aqui no onCreate e assim que iniciar eu vou dizer que esse botão aqui é esse botão OK aqui. Então como é que eu faço isso? Eu vou pegar ele aqui. Quando eu começar a digitar, ele já vai me dar as opções aqui, ó. Então eu quero esse botão OK. Ele vai ser igual a quê? Aquele botão lá. Então como que eu acho aquele botão lá? Você vai ter que digitar esse comando aqui, ó. Find. Ó, já deu a opção ali, ó. View by ID. Encontre o botão com o id. Qual é o id dele? Nós já vimos lá. O id dele é esse aqui, ó. Botão OK. Então como é que eu acho aquele id? Eu escrevo o botão OK aqui? Não. Antes você tem que botar o R. Aí ele já vai te dar a opção aqui, ó. R de quê? Do id. Aí agora você vai dar um outro ponto para pegar as opções. Quais as opções que eu tenho aqui? O text view não é. É o botão OK. Então eu vou escrever aqui, ó, BT. Aí já vai me dar as opções aqui, ó, que começa com BT. Que só tem uma que é o OK. Agora, veja que ele abriu um parênteses aqui. Tem que fechar esse parênteses. E como eu fiz aqui em cima, toda linha de código ela termina com ponto e vírgula, para dizer que terminou. Então bota um ponto e vírgula aqui. Veja que aqui ele está dando um erro. Só que aqui ele não está errado. Porque como eu mudei o nome aqui, ó, o id, às vezes ele demora um pouquinho para atualizar. Aí quando está com erro, ele já dá aqui, ó, direto aqui na classe. Só que depois ele vai sumir, ele vai entender que esse id aqui realmente é esse aqui que eu mudei. Mas por enquanto ele vai ficar assim. E agora? Ele ainda não faz nada, ele só descobriu que esse botão aqui é aquele botão lá. Agora eu tenho que criar uma ação de clique. Como que eu crio? Tem dois modos. Eu posso criar aqui um método que eu chame diretamente aqui, ou eu posso criar nossa ação de clique aqui mesmo. E eu vou fazer isso.
vou pegar o nosso botão OK e eu vou agora chamar um método dele, uma ação que é o setClick, ó, set on click list. Então quando eu boto um ponto, ele me dá todas as opções, ó, que eu tenho nesse botão, e são muitas opções. Então aqui a gente tem muito mais opções de personalizar do que o modular. Então eu vou escolher aqui, ó, set on click list. Então você vai ter que dar esse código aqui também, ó, new. Aí ele já vai te dar, ó, view on click list. Então ele está dizendo aqui que quando eu clicar nesse botão, eu vou fazer uma ação, tá vendo? On click. Então aqui, veja que ele abriu parênteses, só que ele não fecha mais automaticamente. Então você vai ter que fechar aqui, ó. Ele abriu um parênteses, aí depois veio a chave, ó. Ele não fechou. Então depois dessa chave, veio todo esse código aqui e essa chave termina aqui. Então aqui dentro tem um outro código com outra chave, mas essa chave que termina aqui. Então esse parente vai ter que vir depois da chave e aquele famoso ponto e vírgula para fechar. Então aqui ele já parou de reclamar. Então é simples, sempre quando você chamar uma ação de clique, seja para um botão, seja para um texto ou para qualquer outro componente, vai ser mais ou menos isso aqui. Ele vai chamar um set on click list, vai abrir parênteses, vai fechar o parênteses aqui e aqui vai ter um on click view v, ok? Então aqui tudo que eu fizer aqui ele vai fazer quando eu clicar. Então eu tenho que escrever um código aqui para ele realizar uma ação, ok? Qual é a ação que eu quero? Mudar esse texto aqui. Então para mim mudar esse texto eu tenho que saber qual é o ID desse text view. Então eu vou ter que criar um text view aqui também. Então como eu crio um text view? Mesma coisa, privado. Aí eu vou escrever texto aqui, ele já vai me dando as opções. E o meu componente lá tem que ser o mesmo. O meu componente aqui é um text view, que é esse primeiro aqui, ó, text view. Veja que aqui é um text view. Esse AB aqui significa que é um text view. Então aqui eu vou dar um nome também para esse text view. Vou dar só txt, que só tem ele mesmo. E eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui, ó, no nosso onCreate. Eu vou ter que associar esse text view àquele text view lá que eu quero encontrar. Então eu vou txt é igual a find, olha a opção ali, r id, qual é o nosso text view lá? É esse text view aqui, que é o único que tem. Então eu fecho com parênteses e ponto e vírgula. Pronto, ele criou aqui. Agora eu quero mudar o texto desse text view. Então eu chamo ele aqui dentro do nosso botão de ação, dou um ponto, ele vai me dar todas as opções que tem. Veja que um text view, ó, são várias opções. E aqui eu vou pegar essa primeira aqui, ó, set text. Agora eu quero colocar um texto aqui. Para mim colocar uma string aqui, um texto, eu uso aspa dupla. Aspa dupla. Então, dentro desse aspa, eu posso colocar o meu texto. O que eu quiser escrever aqui. Então eu vou escrever Olá Brasil. Ok? Agora eu fecho parênteses, ponto e vírgula. Então agora quando eu clicar nesse botão, eu estou pedindo para mudar aquele texto lá para Olá Brasil. Mas será que está tudo certo? Então quando eu clicar aqui em OK, ele vai fazer uma ação. Se tiver certo, ele vai funcionar. E se tiver errado, ele vai dar um erro. Pode até fechar o seu aplicativo. Então vamos rodar aqui. Veja que quando eu clico aqui, não faz nada. Estou clicando. Vamos esperar atualizar agora aqui para ver. Está instalando agora. Ele sempre fecha e abre de novo. Então aqui ele já instalou. Agora eu vou clicar aqui no OK para ver se vai funcionar. Ah, funcionou aqui, ó. Estava escrito Olá Mundo. Cliquei no OK. Olá Brasil. Se eu clicar de novo, ele vai continuar Olá Brasil, porque ele vai sempre mudar o texto para Olá Brasil. Então vai continuar o mesmo texto.
Eu poderia fazer aqui um código para ir mudando de texto, mas isso a gente faz em outra aula, ok? Em outro vídeo. Então aqui o nosso código está certo, apesar de estar mostrando isso aqui, é porque agora atualizou. Veja que saiu. Se tiver algum erro, ele vai dar aqui. Então, por exemplo, se aqui eu botar qualquer coisa errada, por exemplo, aqui tá test view. Se eu botar um 2 aqui, lá aqui no nosso componente não tem nenhum test view 2, certo? Então ele já vai apresentar o erro aqui. Agora ele tá dando erro mesmo. Se eu botar para rodar, sabe o que vai acontecer? Ele não vai funcionar. Ele nem vai abrir o aplicativo, ele vai dar um erro. Por quê? Ó, ele já vai dar o erro. Então aqui ele já apareceu o erro aqui, ó. Já apareceu aqui, ó, test view, ó, ele já mostrou aonde está o erro. Então se eu clicar aqui nesse link aqui azul, ele vai me levar para o erro. Já me levou aqui para o erro, ok? Agora se eu tirar o erro, ele vai funcionar normalmente, ok? Ó, tá instalando. Ó, voltou para Olá Mundo. Se eu clicar, Olá Brasil, ok? Então se você errar aqui, por exemplo, dentro do test view, você errar alguma coisa dentro do nosso botão, na nossa ação, ele vai dar o erro quando você clicar. Por exemplo, se eu errar aqui, ele não vai deixar. Vamos ver aqui, ó. Aí você tentou compilar com um erro aqui, ele já não deixou você compilar, ok? Mas se for algum erro que não apareça aqui, aí na hora que você clicar no botão, ele vai dar o erro, talvez feche o seu aplicativo ou não vai funcionar o que você quer. Então nesse vídeo nós aprendemos aqui a criar o nosso botão, a criar um código para mudar o texto através de um clique de um botão. Você aprendeu um pouquinho aqui sobre o Constraint Layout, como você posiciona os componentes aqui dentro. Aqui em Layout nós temos Linear Layout, que é o que nós mais usamos lá no Codular, que é aquele organização horizontal, organização vertical. Nós vamos estar usando ele no próximo vídeo, mostrando como nós vamos usá-lo ele aqui. E vamos criar um aplicativo um pouco mais complexo, para a gente já ir se familiarizando com os códigos e com os componentes, ok? Então até o próximo vídeo, dê um like aí no canal, se inscreva, dê essa força e até a próxima.